Bernardo Kastrup é um filósofo holandês, cientista da computação e diretor executivo da Essentia Foundation. Seus principais interesses são metafísica e filosofia da mente. Esse é um artigo chamado UAPs e Inteligência Não Humana. Qual o cenário mais razoável? E cada vez mais a gente vai entendendo que o fenômeno ele pode estar mais próximo da gente do que a gente imagina, né? Os iraquianos viam caças no céu, esses caças não estavam vindo de Washington, estavam lá. Tem alguém cuidando dessas coisas, tomando conta dessas coisas, fazendo essas coisas. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca ofereceu um avião. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso O Contato Podcast. O seu, o teu, o nosso O Contato Podcast. O seu podcast de ufologia que toda terça-feira está aqui para trazer muita ufologia, paranormalidade, conspirações e muito mais para você. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, em Jaboticastrup, Gustavo Cornaccioni. Como estás, meu caro homem grisalho? Hoje eu tenho uma sugestão pro codinome da cidade. Por favor. Jabotica Cripto. Jabotica Cripto. Essa poderia deixar até pro próximo, porque... Não é de cripto, não. Eu tô falando de criptomoedas. Vem aí o banco Contato Bet, patrocinando o Flamengo. Olha, dinheiro eu acho que a gente ganha fazendo isso. Não patrocinando o Corinthians já tá... Tá ótimo, tá excelente. Tá excelente. Porque quem tentou aí tá complicada a coisa, né? Tá complicado. Meus amigos do O Contato Podcast, algumas pessoas eu acho que ainda não sacaram, mas eu e o Guto, nós somos apaixonados por futebol. Então, às vezes, a gente até tenta começar a falar de futebol. A gente se controla. De repente vocês vão ver acabar aparecendo ali. No dia que a gente for gravar o episódio sobre o caso do estádio lá em Campo Grande, Cuiabá, não lembro qual cidade que é. Estádio Morenão, né? Eu acho que é Curitiba, não é? Não, é no Centro-Oeste, não é em Curitiba. Eu não lembro. O dia que a gente for gravar esse episódio aí, vai ser sendo um jogo do Vasco. Parece um disco voador, pô. Aí vai ser... A gente vai falar 5 minutos do fato, do evento, e o resto do episódio só de piada de futebol. Estejam avisados. E o convidado vai ser bem especial. A gente tá preparando isso aí pra vocês. A gente tá preparando. Serginho Chulapa. Traz um cara nada a ver com ufologia, né? Trazer o Neto pra falar aqui. Nossa, já pensou trazer o Neto pra falar de ET, velho? Seria maravilhoso. Seria massa, eu queria. Não vai dar! Não vai! Pão! Meu caro Gustavo Cornaccioni, vamos ao que interessa. Antes de começar os nossos agradecimentos, chamar o pessoal para curtir e compartilhar, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da experiência que o senhor teve nessa semana, pois a gravação desse episódio está acontecendo na semana a qual soltamos um episódio sobre revistas. E falamos de alguns documentários. E no meio desses documentários, nós mencionamos alienígenas do passado. Ancient Aliens. De Giorno, né? Giorgio Tsoukalos. E o senhor teve o privilégio de participar da live de lançamento da 16ª temporada
de alienígenas do passado. Conte um pouco pra gente, cara, como é que foi essa experiência? O que o nosso cara de Aliens trouxe pra gente? Cara, a gente recebeu um e-mail do History, né, da assessoria de imprensa, convidando a gente para participar de uma coletiva virtual com o Giorgio Tsoukalos e com canais de imprensa e influencers da América Latina, né? Então, a entrevista foi a coletiva foi na sexta-feira, aliás, não, foi na terça-feira. A coletiva foi na terça-feira. Tinha gente, acho que de mais de 15 países, velho. Eram 115 pessoas participando. Aí ele fez uma apresentação, assim, sobre do que vai ser a próxima temporada de Alienígenas da Antiguidade, né? Já são aí 16 temporadas. É muita coisa, cara. E depois foi uma roda de perguntas. Aí era meio que, tipo, sorteio, assim, sabe? Quem tinha pergunta mandava um sinal lá e eles iam sorteando e ia caindo o pessoal do Brasil, da América Latina toda perguntando. Infelizmente eu não tive como fazer uma pergunta pro rapaz, pro sujeito, mas foi revigorante, assim, ver ele falando ali, porque independente, assim, pelo fato de ter virado um meme, aquele lance dele, né, muita gente passou a ver o cara mais ridicularizando um pouco, assim, o programa. Gente, eu percebia isso. Falava meio do programa num tom de chacota. Mas ouvindo ele falar lá, cara, ele fala com uma bastante convicção do que ele tá falando e muito empolgado com o programa, dá pra você ver que eu saí da coletiva com vontade de ver, entendeu? Achei bem legal. Recebemos esse convite na semana anterior. Ficamos até bem assustados porque, né, chegou o e-mail lá. Pensei que era golpe. Eu confesso também, eu achei que era golpe, mas depois a gente acabou conversando, inclusive o Ribas tava na live, né? O Ribas, o PH. O PH também. Então foi bem legal, é uma oportunidade muito maneira que foi proporcionada, obviamente, porque, né, o podcast cresceu. Pra gente. Vocês estão ouvindo aí. Exato. Pra gente poder ter sido notado a ponto de fazerem esse convite da gente participar da live de lançamento do Alienígenas do Passado, é porque o podcast cresceu, tá? E é justamente graças a você, nosso ouvinte. Então, você que tá aí, tá ouvindo, tá curtindo, curte, comenta, compartilha, vem com a gente em mais esse episódio, deixa o seu recado, deixa a sua saudação aí pra gente, a sua pergunta. Você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, o X, né, também TikTok, Spotify. Tem o nosso YouTube. Recomendo e peço encarecidamente, pessoal, nós temos uma quantidade bem legal de seguidores no Spotify e no Instagram, e o YouTube tá subindo bem devagarinho, então vai lá, se inscreve, para aí agora, vai lá, se inscreve, curte, comenta, compartilha, né? Dá essa força pra gente também, porque é mais um passo pro nosso processo andar com um pouco mais de agilidade. Tá bom? Então, muito obrigado a vocês aí que fazem parte disso. E quero falar uma outra coisa também. O pessoal que escuta a gente pelo Apple Podcast, lembra de recomendar o nosso episódio, lembra de curtir, compartilhar. Porque a gente fala muito do Spotify por costume, né? Mas tem a galera que escuta a gente pelo Apple Podcast. Então, comenta, avalia o nosso podcast lá também, porque é muito importante. É muito importante pra gente. Beleza? E se você quer ficar um pouquinho mais perto da gente, além das redes sociais, lembrando que o melhor apoio que você pode dar é curtir, compartilhar e interagir com a gente. Mas se você quer ficar um pouquinho mais perto, apoia.se/ocontatopodcast, com um valor bem baixinho, você consegue fazer parte da nossa comunidade, que está crescendo a cada dia e está se tornando cada vez mais divertida. A comunidade não para, né? O pessoal começa a falar 7 horas da manhã e para 7 horas da manhã do dia seguinte. Não para, é o dia inteiro o pessoal conversando lá. Então tá bem agitado as coisas e só debate bom. Debate legal mesmo ali, engrandecedor. Beleza? Então se você quer fazer parte disso, apoia.se/ocontato
podcast. E nós temos a nossa loja, meu caro Gustavo Cornacchione. Sim, a loja do O Contato Podcast, O Contato Store. Visita o site reserva.inc/O Contato Store. E temos também os nossos apoios, né? Aquela galera que a gente apoia. Eduardo Oliveira, do Podcast X. O Carlos Alberto Machado, com Caminhos do Insólito. Jackson Camargo, Portal Fenômeno. Rony Vernet, pô. E também nós temos o Coletivo Cinerverso, o coletivo dos super-heróis brasileiros. @ Cinerverso você encontra no Instagram. Você pode seguir e compartilhar. Lembra que o nosso homem grisalho aqui do nosso podcast tem o seu super-herói do coletivo Cinerverso, que é o Cachorro Louco. E tem coisa no Catarse rolando, né, Guto? Tem uma campanha de uma HQ nova chamada Tropicães de Aluguel. São 3 super-heróis brasileiros, o Cachorro Louco é um deles, o Lenhador e o Betamax. E essa HQ tá em campanha. Se você quiser apoiar, o endereço é catarse.me/tropicães01. Muito bem, meus amigos. É isso. Estão dados os recados. Contamos um pouquinho de como foi a nossa experiência com alienígenas do passado. E provavelmente, qualquer dia desses, a gente faz até um episódio específico sobre essa série, porque é aquele tipo de série obrigatória para quem gosta de ufologia. Mas hoje nós vamos tratar de um assunto que pode-se dizer que até tem relação um pouco com alienígenas do passado. Nós vamos falar sobre toda a questão de criptozoologia, meu caro Gustavo Cornacchione. Mais especificamente, criptoterrestres. Criptoterrestres. Não somos uma página de finanças para falar de criptomoedas. Mas a gente compra se deixar. Vamos lá então para o nosso... Eu aceito. Se quiser fazer o apoio com criptomoeda, a gente está aceitando. Opa! Alô, Elon Musk. Vamos então ao nosso episódio sobre UAPs e a inteligência não humana. Qual será o cenário mais razoável? Bernardo Kastrup é um filósofo holandês, cientista da computação e diretor executivo da Essentia Foundation. Ele possui doutorado em filosofia e outro em engenharia da computação e já trabalhou como cientista em alguns dos laboratórios científicos mais renomados do mundo. Seus principais interesses são metafísica e filosofia da mente. Ele vive em Veldhoven, nos Países Baixos. Este ensaio foi originalmente publicado no site pessoal de Kastrup. Esse é um artigo do filósofo Bernardo Kastrup chamado UAPs e Inteligência Não Humana. Qual o cenário mais razoável? E ele começa o artigo fazendo uma declaração, abre aspas. Na minha opinião, uma parte significativa do material publicado sobre UAPs poderia se beneficiar de maior rigor, fundamentação empírica, clareza teórica e raciocínio lógico. Esse campo de UAPs frequentemente parece divergir dos padrões de precisão intelectual e análise ponderada que são observados na academia. No entanto, desenvolvimentos recentes ao longo dos últimos 6 ou 7 anos os convidam a reexaminar o assunto de uma perspectiva mais aberta e inquisitiva, fecha aspas. Ou seja, ele quer dizer que, por um lado, falta rigor científico da maneira como o material sobre ufologia foi feito até hoje, mas que as coisas mudaram. E agora vale a pena reexaminar o assunto todo. Ô Guto, deixa antes da gente ir pro próximo ponto, você que encontrou, você que é o cara, o nosso escavador de pautas, como foi que você encontrou esse artigo? Essa questão de como que você chegou nesse ponto?
Porque assim, gente, fazendo um contexto pra vocês, e a gente gosta muito de fazer isso no podcast, que é colocar vocês no nosso dia a dia aqui. Então assim, o Guto, quando ele se inspira, o negócio fica louco, velho. O bagulho fica louco. E aí aparecem algumas pautas que eu, Vini, eu olho assim e falo, o que passa na cabeça dessa pessoa? Então assim, ele chegou com essa pauta pra mim e eu falei, cara... Então tá joia. Totalmente desconhecido. Né? Quem é Bernardo Kastrup? Que eu li, né, no comecinho pra vocês. Então, Guto, fala pra gente, até pro pessoal entender. Onde saiu esse artigo? Qual foi o contexto pra gente estar trazendo isso pra vocês? E, obviamente, o conteúdo do artigo vai ser um estudo. Vocês vão ver que vai ser um episódio até um pouco mais lido. Um pouco mais... Cara, ele apresenta uma hipótese, é isso. Uhum. Sabe? Apresenta uma hipótese de maneira bem didática, tipo um professor falando mesmo, sabe? Tipo, aquela estrutura de redação que você aprende para vestibular, assim. Apresenta uma hipótese e chega a uma conclusão lá na frente. Mas eu conheci esse cara porque eu sigo um site americano chamado The Debrief, que posta muita matéria sobre ciência, mas eles são um pouco mais corajosos do que a mídia tradicional. Então eles não têm medo de trazer publicação desse tipo, entendeu? Eles soltam muita informação, cobrem... É um dos sites mais bem informados a respeito de tudo que acontece nesse assunto, sabe? E no dia 6 de janeiro, um artigo do Bernardo Kastrup foi publicado nesse site. Eu nem conhecia ele também, não sabia quem era. Aí eu li um artigo dele, né? Eu li esse artigo. Aliás, isso saiu no dia 6 de janeiro e eu fui ler mês passado. Apareceu pra mim essas coisas que aparecem, sabe? Você tá fuçando Twitter, você recebe notícia do site, né? Eu coloquei pra receber a notificação deles. Então tudo que eles postam aparece pra mim. Aí apareceu isso lá, eu fui ler. E assim, não conheci o cara, nunca tinha ouvido falar dele, mas li um texto e falei, puta, não importa quem esse cara é, ele é muito inteligente. Ele desenvolveu a ideia dele, apresentou muito bem. E ele é muito honesto enquanto ele escreve o texto, que ele fala, olha, eu não tô falando que é isso, eu só tô falando que vale a pena considerar todas as hipóteses. E aí ele faz nesse artigo, ele quer dizer assim, olha, se a gente não ignorar os dados e aceitar que tem alguma coisa, ao mesmo tempo a gente ter um pouco de pé no chão, qual que é o cenário mais razoável para isso tudo que acontece? Entendeu? E é isso que ele tenta apresentar nesse artigo. Legal. O que eu acho mais interessante disso é que o currículo dele, né? É um filósofo holandês, ele ainda lia... Ele é filósofo, cientista da computação e tem muita publicação, sabe? Nas Sim. áreas dele de estudo. Sim. Isso já chama... Não é qualquer um, né? Não é um cara qualquer ali que aprendeu a escrever de uma forma diferente que tá falando. Isso eu acho bem legal pra gente poder prestar atenção. São trechos que a gente vai ler mesmo do artigo e depois comentar. Você vai notar que o episódio vai ser mais narrado. Ele vai ser mais lido. É um artigo um tanto quanto longo até, mas com bastante informação. Espero que vocês gostem. Mais um daqueles episódios que a gente gosta de fazer assim. Já viu isso em português ou em qualquer lugar no Brasil? Não. Não tem, tá? Então é mais um episódio com a nossa cara. Beleza? Então vamos para a segunda parte do artigo. Não, o segundo ponto do artigo. Como que ele justifica a validade do estudo. Então, abre aspas. Os UAPs não são mais apenas histórias incríveis e questionáveis compartilhadas nas redes sociais, acompanhadas de imagens granuladas e desfocadas de telefones celulares. Suficiente foi oficialmente reconhecido desde 2017 para que o tema seja agora indiscutivelmente merecedor de tratamento sério. Fecha aspas. Cara,
maravilhoso essa parte. Né, cara? Tipo, ele é um negócio que todo mundo sabe, só que ele escreveu, sabe? Só faltou ele desenhar. É o que a gente sempre fala, a gente já falou disso em vários episódios. Pô, você quer mais prova do que os vídeos do Gimbal? Do tic-tac e tudo mais? Eu acho que o assunto... Imagem de radar, áudio de piloto. Eu acho que isso já é o suficiente pra gente ter a realidade. Agora o ponto é, como hoje no meio da ufologia a gente fala, não é mais debater o que e sim, ou melhor, né? Não é debater mais se é ou não, né? Se é realidade ou não, e sim debater o que é, da onde vem, o que é e o que tá querendo, né? E, pô, ele já coloca isso bem claro. Então não é mais uma história, não é mais uma historinha, não é um vídeo estranho. Tem vídeo bom sim na internet pra gente que fala, é sempre com TechPix, cara. Aí quando o vídeo é bom, é CGI. Então o assunto ele é sério, o assunto ele tem que ser levado a sério. E tá aí, ó, um engenheiro da computação, filósofo, já trazendo o assunto pra gente. Então, antes de continuar, ele já define parte da hipótese. Abre aspas. E para antecipar uma pergunta que você provavelmente já está fazendo, não. Eu não acredito que sejam aliens de Zeta Reticuli. Os fatos podem ser muito mais surpreendentes e mais próximos de casa do que isso. Fecha aspas. Pronto, o cara já botou aí primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Ele já a palestra, eu fiz faculdade de cinema, cara. E numa das aulas, eu lembro que o professor ele falou assim que o trailer de um filme é o filme inteiro já. Ele só não tá te mostrando isso na tua cara. Um trailer bem feito, pelo menos, né? E o cara fez aqui, em 3 parágrafos, ele explicou o artigo inteiro dele. Aí agora ele vai aprofundar mais, né? Agora ele faz a famosa esmiuçada. Então vamos lá. O filósofo... Vai mexer o caroço ali. O esmiuçar, então, para brasileiro, mexeu o caroço. Mexeu o caroço. O filósofo, então, faz um resumo detalhado de todos os desenvolvimentos recentes relacionados ao tema dos UAPs, de 2017 até o presente. Ele faz essa análise usando vídeos do Pentágono, o Gimbal, o FLIR e o GoFast. E também vídeos da Força Tarefa, do Aro, de denunciantes e audiências no Congresso americano. Então, ele está se baseando em tudo que a gente já falou aqui. Se você acompanhou todos os nossos episódios até aqui, você está em casa, meu amigo. Pode ficar tranquilo que você vai entender tudo. Então, ele ainda cita o A-Chip, né, cara? Que dessa época pra frente também ficaram sabendo da existência do A-Chip, né? Então, assim, e você vem aí com o Rush Skinwalker, um dos programas de maior audiência nos Estados Unidos é o do Rush Skinwalker. Então, né, velho, o assunto foi ficando mais palatável para as pessoas. Né? Hoje estamos num momento onde o assunto UAP está sendo tratado por políticos em quase todos os congressos. Aí vem sempre a nossa chamada de atenção. O Brasil ainda está ficando para trás nesse assunto, porque a gente está tendo ali congresso japonês, americano, francês, inglês... Todo mundo começando a se movimentar referente a esse assunto. E o brasileiro, nada. Então, e aí você tem essa chamada de uma pessoa mais importante. É justamente porque o assunto é sério e tem que ser levado uma atenção, né? E se não for levado a atenção, a gente começa a chegar no mesmo erro que foi cometido no 11 de setembro. Que foi tida ali, foi visto aquela situação... mas ninguém deu a devida atenção até culminado no desastre do 11 de setembro. Então tem muita gente que fala que se a gente não prestar atenção no que pode estar perto da gente, a gente pode acabar sendo pego de surpresa e não vai ter reação nenhuma. Porque, cara, mesmo que seja mentira, digamos que seja mentira isso aí, essa movimentação em congresso, tudo, isso aí, uma grande conspiração para enganar a gente. Sabe? Por que eles estariam fazendo isso? Seja o que for, não ia ser uma coisa boa também. Sabe? Então é bom ficar sabendo o que tá rolando, porque os caras estão falando. Bom, em seguida, o autor, né, o Bernardo Castro, ele alega que a gente chegou numa encruzilhada, né? Abre aspas. Como cultura, chegamos a um impasse. Por um lado,
a quantidade ilimitada de dados que foi desclassificada ou vazada não é suficiente para tirarmos conclusões firmes sobre a natureza do fenômeno. Por outro lado, foi reconhecido oficialmente o bastante, embora de má vontade, para que não possamos descartar o fenômeno como explicações banais. O melhor que podemos fazer é levar os dados a sério, mas não fazer extrapolações sem fundamentos. Aí ele fala que ele explica muito bem isso, né? Ó, a gente não sabe o bastante para dizer o que é, mas a gente sabe o suficiente para saber que tem alguma coisa aí. Resumindo, é isso. Exato. É bem isso. Cara, eu tô achando legal porque, assim, é um artigo que ele resume todos os nossos episódios, cara. Tá bem interessante. Esse artigo dele é uma lista de argumentos, cara. Não apenas para a hipótese dele, mas tipo, qual que é o passo que ele tá seguindo aqui, né, velho? Porque, assim, ele tá falando, primeiro no artigo dele, ele tá tentando explicar, ó, por que a gente tem que falar disso? Porque o assunto existe. Então ele tá partindo do pressuposto que ele tem que convencer algumas pessoas nesse artigo aqui também que não acredita na realidade desse fenômeno. Então ele gasta um tempo explicando, ó, existe, tá? Olha esses argumentos. Então aqui você já tem uma justificativa da ufologia, né? E agora ele vai dar a justificativa da tese que ele vai apresentar. Ele traz as premissas do artigo, né? Então, abre aspas. Primeiro, há uma tecnologia em nossos céus e oceanos que não é humana. Segundo, se há uma tecnologia não humana em nossos céus e oceanos, então deve haver inteligência não humana, a famosa NHI, ativas em nosso planeta, que projetam e controlam os UAPs. Isso não implica que as NHIs sejam extraterrestres. Significa simplesmente que elas não são humanas. Fecha aspas. Então, nesse ponto, ele já começa a trazer de que a gente tem alguma coisa voando, né, voando ou está nadando, e essa coisa está sendo controlada por algo. E se não é do nosso conhecimento, provavelmente não é humano. Porque se for humano, aí é terrestre. Ou não. Cara, por exemplo, os Estados Unidos, eles têm bases militares, né? Eles têm bases militares em vários lugares. Para os Estados Unidos sobrevoar, por exemplo, um país lá que ele tem base, a Colômbia, o Iraque, digamos. Hoje não, porque eles saíram, né? Mas quando eles tinham invadido o Iraque, estavam lá. Eles tinham que ter uma base lá. Então, assim, os iraquianos viam caças no céu. Esses caças não estavam vindo de Washington, de um porta-aviões, não. Eles estavam ali mesmo, né? Tinha helicóptero americano, eles estavam lá. Então, se a gente vê coisa aqui, tanta coisa, né? É provável que tenha alguém aqui cuidando dessas coisas, tomando conta dessas coisas, fazendo essas coisas. Mais provável é que seja isso do que seja algo de muito longe. Esse trecho aí, só para introduzir essa questão, isso aí é uma pergunta que uma senadora americana, senadora Mace, ela fez para o comandante David Fravor na audiência do Congresso. Lembrando, e tem relação com justamente esse argumento que ele usou, né, de que objetos estão voando ou nadando e que provavelmente eles são controlados por inteligência não humana. Então a pergunta que foi feita ao David Fravor: por que não seriam Black Projects do governo? E aí a resposta dele: nós temos locais de teste justamente para testar as novas armas. Aí depois ele vem: se os orbes são projetos secretos, por que o Dr. Kirkpatrick, diretor do ARO, iria divulgar a existência deles e até desclassificar um vídeo mostrando seu tamanho, forma, capacidade de voo e etc. Esse vídeo que ele está falando que foi desclassificado foi um vídeo que a gente mencionou no jornal Fofocas. Que ele acabou sendo desclassificado e ele supostamente foi tido como balão, mas não foi divulgado. Não foi divulgado o vídeo, né? Foi uma coletiva de imprensa da NASA. Isso, ele foi tido como balão, mas o vídeo não foi divulgado. E somente um deputado que acabou vendo
e ele achou estranho, mas o vídeo não foi divulgado. Eles falaram, não, era balão mesmo. Mas segundo o que foi relatado dos vídeos, tem detalhe, tem tamanho, dá pra gente ver certinho. Então, ele apresenta esse aí como argumento. A gente pode concordar ou não. Esse aí eu não sei, sabe? Às vezes a CIA, ela é uma agência de inteligência, mas a grande verdade é que tanto a CIA quanto o FSB da Rússia, todos, são mais agências de contra-inteligência do que de inteligência, sabe? Porque, por exemplo, as Forças Armadas têm os seus departamentos de inteligência. Né? A DIA, a gente fala da CIA, né? E tem a DIA, né? A gente já comentou em outros episódios. Ela é um departamento de inteligência militar do Pentágono. É diferente da CIA, entendeu? Essas aí, a CIA, ela tem mais força ainda, é a mais forte na questão da contra-inteligência. De repente, isso aí pode ser uma tática de terceiro argumento que ele apresenta, confundir não apenas o inimigo, quanto sua própria população. É difícil imaginar por que tecnologias secretas tão disruptivas, as quais teriam que estar presentes, pelo menos desde o início do próprio fenômeno dos UAPs, nunca foram usadas em escalas grandes e visíveis, para avançar os interesses geopolíticos de qualquer nação. Isso aí é uma coisa que eu penso sempre quando falam que os nazistas já tinham discos voadores. Eu fico, eles perderam a guerra ainda assim? Fizeram a engenharia reversa e conseguiram fazer errado ainda. São argumentos que, assim, eu particularmente, aí opinião minha, eu boto muita fé de que muito do que a gente vê é o processo de engenharia reversa. Só que os argumentos que ele está usando realmente são argumentos muito bons. Né? Eu acho que até o momento eu concordo com tudo que ele tem falado. Eu acho que engenharia reversa na época da guerra, por exemplo, eu não acredito muito, até porque a gente começa a ter de fato relatos ali de queda no pós-guerra. Tem ali tem o caso da Itália lá em 1933, mas depois a gente não tem mais muita coisa. Então, pós-guerra, 47, caso Roswell, dali para frente a gente começa a ter um pouco mais referente à questão de queda e possibilidade de engenharia reversa. Então, eu não acredito muito não nessa questão de engenharia reversa lá no passado. Agora, hoje eu já acredito um pouco mais, né? Mas ainda assim. Eu sei que tem, assim, tem material sobre isso, sabe? Tem livro que fala sobre isso. Tem gente que já estudou esse tipo de assunto, né? Do papel dos nazistas, né? Relacionando nazistas, disco voador, tipo, uma espécie de projeto secreto de reengenharia deles. Eu sei que existe, mas eu nunca estudei isso muito a fundo. Então, tipo, enquanto eu não estudar, eu boto no então tá jóia, categoria então tá jóia. Mas o erro não é da teoria, o erro é meu que não li ainda, né? Teoria tá aí. Ué. Cabe a nós estudá-la. É commodity. Abrindo aspas, quaisquer que sejam as hipóteses que consideremos, elas inevitavelmente vão desafiar nossa credulidade. Na verdade, para insistir em explicações simples e banais, precisamos ignorar os dados. Fecha aspas. Acho que isso aí já matou a pau, né? Tipo, pra insistir que é tudo balão ou que é tudo drone, a gente precisa ignorar um monte de dados que estão aí. Então, que é o que parece que acontece, né? Que é o que parece que acontece, que é o que a gente vê hoje. Filmou um objeto, foi capturado um objeto ali em algum vídeo tal, vídeo militar. Vamos lá, OVNI água-viva, né? Não, era balão e não sei o que e tudo mais, e no fim as explicações que o pessoal mais aceitou, não, é que era balão mesmo, só que acaba se ignorando os dados que foram trazidos por conta do OVNI água-viva, né? Os depoimentos, o depoimento dos próprios militares falando que não era só presente. disso, né, cara, os dados aí de 80 anos de história já falando disso, né? Os vários vídeos, né, os vários vídeos aí, enfim, mas são realmente, dá pra pegar esse artigo aqui, botar embaixo do braço é um manifesto.
E bora pra guerra argumentar. Bom, então o filósofo decide enumerar 2 características-chave comuns ao fenômeno. E baseado principalmente no trabalho de décadas do pesquisador Jacques Vallée. Aí, ó, a gente sempre fala dele, não é à toa, né? Então, abre aspas. Ele vai citar o que esses fenômenos têm em comum, assim, né? Uma explicação dele. Primeiro ponto é que, com base em inúmeros relatos de testemunhas, o fenômeno não parece fazer qualquer distinção entre efeitos físicos e psicológicos. Ele produz ambos, como se fossem meras facetas dos mesmos mecanismos. As fronteiras que traçamos entre o mental e o físico não parecem ser observadas pelo fenômeno, que transita casualmente de um lado para o outro da linha divisória. O Dr. Jacques Vallée reconhece o aspecto físico inegável do fenômeno. Ele pode ser filmado, rastreado por radar e outros sensores, emite energia mensurável, frequentemente deixa marcas físicas e vestígios para trás. Mas ele acrescenta que pelo menos parte do que as testemunhas experimentam é encenado. O AP às vezes evoca imagens arquetípicas e simbólicas diretamente na mente da testemunha para transmitir uma mensagem metafórica, carregada de sentimentos, que transcende as características objetivamente mensuráveis do fenômeno. Aqui a gente vai lá pro caso Cláudio. A gente vai lá pro caso Cláudio e, cara, o quase lago. tudo... O lago. O lago, e não só o lago, né? Tudo que aconteceu ali, talvez as criaturas que eles viram não eram criaturas. Não eram criaturas, era uma projeção. Eu acho que, assim, o que elas eram a gente nunca vai saber, mas, assim, talvez o que eles estavam vendo, a gente possa dizer que não era necessariamente o que eles estavam vendo. Isso. Estavam projetando na cabeça deles alguma coisa ali. Estavam interferindo, né? E é legal que no artigo ele vai explicar como seria essa comunicação, velho. O que eu acho interessante é que cada vez mais, o pessoal que está acompanhando a gente mais de perto, a gente vai começando a sair devagarinho da hipótese extraterrestre mesmo, né? E a explicação dessa criptozoologia, né? Enfim, ela começa a fazer um pouco mais de sentido por uma série de argumentos, uma série de fatores. Então, cara, isso aí é o que o Gary Nolan chama de bioma das sombras, né? É onde a gente começa a trazer bioma das sombras, trazer vários outros aspectos que há um tempo atrás, e não muito tempo atrás, vamos colocar aí 5 anos atrás, ninguém nem mencionava. A gente tinha ali o Vallée, o John Keel trazendo algo semelhante, mas não era tão claro quanto o que a gente está tendo hoje. E cada vez mais a gente vai entendendo que o fenômeno ele pode estar mais próximo da gente do que a gente imagina, né? Aqui é importante nesse trecho, né, o que ele falou, que o fenômeno ele é tanto físico quanto psíquico, né? Sim. Então ele acontece tanto fisicamente quanto ele deixa rastros, ele deixa sinais, ele estava aqui. Só que é um pouco mais do que isso, né? Segundo ponto dessa parte aqui que ele está trazendo, abre aspas. Ele tá falando dos pontos em comuns que esse fenômeno tem. Abre aspas. A segunda conclusão relevante do trabalho do Dr. Vallée é que o padrão de comportamento dos UAPs não é consistente com a hipótese extraterrestre. Abre parênteses. O que acabamos de mencionar. O Dr. Vallée estimou que, em um período de apenas 20 anos, houve cerca de 3 milhões de pousos de UAPs. Isso não é consistente com visitações dos seres de outro planeta, com o propósito de estudar a Terra ou pesquisar seus habitantes. Menos visitas teriam sido suficiente para esse propósito. Em vez disso, o comportamento dos UAPs é exatamente o que se esperaria se eles fossem daqui e estivessem simplesmente ocupados com seus negócios. Afinal, existem muitas espécies de animais e plantas raras, e algumas nem tão raras,
que os seres humanos encontram muito menos frequentemente do que 150 mil vezes por ano, e elas são indiscutivelmente terrestres. Em sua entrevista com Ross Coulthard, o Dr. Gary Nolan também expressou a opinião de que UAPs não são extraterrestres. Fecha aspas. Pois é, né? Mais um argumento interessante, forte, né? Porque que a gente não precisa de 3 milhões de visitas pra entender um planeta aí, né, cara? Desse jeito, assim, né? Eu acho interessante, eu Acho achei que- legal que ele usa essa avaliação do Vallée, né, de que a gente pode ter tido 3 milhões de pousos, e aí ele faz essa comparação, né, com animais em extinção, mas que, assim, estão em extinção, ou às vezes nem muito em extinção, só que mesmo assim a gente acaba não vendo. Pois é, Vinícius. Quando foi a última vez que você viu uma onça? Eu acho que é isso Então, mesmo que quando ele foi a quis- última vez que você viu um disco voador? Você viu mais recente, né? Foi mais recente, pelo menos eu acho que foi mais recente. Então, A onça de essa 50 explicação reais, dele- então, não vejo mesmo. Não, mas essa daí nem existe mais, cara. Está Essa daí nem extinta. existe mais. A onça de 50 reais, nem a ararinha de 10 conto eu não vejo mais. Por quê? Porque a gente assina o Contato Bet. O contato bet. Não dá ideia, não, cara. Mas, que exemplo legal esse. Eu achei um exemplo bem interessante, né? De fazer essa comparação. De que, por que eu nunca vejo? Tá bom, e onça? Onça existe? Você já viu uma onça passando na sua frente? Ó, eu tenho um exemplo Onça é legal. avistada pousando em Varginha. Isso. Agora o eu tenho pessoal, um agora quem vê disco voador no céu vai falar que viu onça depois desse episódio. A onça, Fazer a mano. camisa, eu vi uma onça. Um exemplo. Eu nunca vi nenhuma espécie de serpente de forma selvagem. Nunca vi. Tem até uma outra história que é interessante. Agora, e não falando de animais, falando agora de planta. Uma vez eu tive uma amiga da Karina, né, minha esposa, no caso. Ela veio de São Paulo pra cá, porque a minha esposa ela é envolvida com questão de planta, tal, ela gosta bastante dessa parte de cultivo, e essa amiga dela tem um projeto, né, de doar semente, fazer um projeto de preservação ambiental. E ela veio de São Paulo pra cá. Aqui na nossa região é muito sítio, muita chácara, e a gente estava dando um rolê pela chácara, né, pelo sítio, aliás. E a gente se deparou com uma rama de abóbora. Essa moça, ela ficou maravilhada. Ela falou, nossa, uma rama de abóbora, eu nunca vi. Aí a gente olhou assim, mas como assim, cara? Isso aqui pra gente é normal, passa carro em cima, é mato isso pra gente. Ela, nossa, eu nunca tinha visto. Então, é muito relativo você falar, eu nunca vi. Então, então tem muita coisa que você não viu e existe muito mais do que você imagina. É uma reflexão bem interessante essa. Aí parece o He-Man, né, no fim do episódio. E o que aprendemos hoje? Você não viu de tudo, menino. Meu filho, você vai ver coisa. Vai ver coisa na vida ainda. Bom, agora ele levanta a questão assim, será que seriam dois fenômenos distintos, né? Ele explora a possibilidade de que os encontros rotulados como UAPs ou UFOs, ou alienígenas, possam, na verdade, se dividir em duas categorias distintas. Então, a primeira ele chama de porcas e parafusos, né? Nuts and bolts.
quer dizer, avistamentos de objetos físicos, né? Naves físicas que podem ser consistentemente vistas, filmadas, rastreadas por radar e até mesmo armazenadas em hangares por décadas. E a outra categoria, né, outra distinção, ele classifica como eventos de alta estranheza. Olha o nome, mas bom nome para uma série, Eventos de Alta Estranheza. Casos de contatos e abduções alienígenas são caracterizados por experiências elusivas e ilógicas, com naves e seres que assumem formas e comportamentos variados e incongruentes. As evidências físicas desses encontros são escassas e muitas vezes ambíguas. Então ele põe dois fenômenos distintos, né? O disco voador que você vê no céu e os relatos de abdução de dormitório e tudo mais. O Bernardo Kastrup, ele considera que os fenômenos de abdução são parte de um mecanismo de feedback natural da mente humana destinado a desafiar visões de mundo estagnadas. Ele quer dizer o quê? Ele está falando aqui que, para ele, esses eventos de abdução são ilusões da nossa mente. Não quer dizer que não tem nada acontecendo ali. Mas aquilo que a pessoa está vendo está sendo, de certa forma, manipulado. Ele argumenta que confundir as duas categorias pode tornar impossível explicar adequadamente qualquer uma delas, devido às características às vezes contraditórias entre elas. Por essa razão, ele se concentra exclusivamente no estudo do fenômeno de UAPs de porcas e parafusos no artigo, né? Então ele vai focar nos fenômenos mais físicos, né? Ele não vai pautar o artigo dele tanto por questão de abdução, essas coisas. O fenômeno físico ele é mais, eu não vou falar mais fácil, mas ele é mais tranquilo pra gente poder entender. Ele é mais verificável, né? Ele é mais rastreável, tem testemunha, tem um radar, tem o fenômeno coisa. Quando ele não é físico, a gente acaba ficando só na casa do relato, né? A abdução, por exemplo, é relato e algumas evidências que a gente acaba tendo ali de implante, a pessoa faz uma regressão ali. Mas por exemplo, tem casos em que, assim, sabe, a pessoa é abduzida, né? Ela vem, surge uma pessoa, conta uma história que ela foi abduzida por um disco voador, né? Até aí é só uma pessoa contando a história, né? Beleza, você não tem uma prova, é uma palavra de uma pessoa. Mas tem casos em que a pessoa conta isso e outra pessoa na mesma cidade viu uma luz no céu. Entendeu? Aí as coisas começam a se ligar. Mas é um achismo, né? A gente não sabe se não tem uma prova que uma coisa está ligada à outra. Mas, né, associa-se isso uma coisa com a outra. A gente chega agora numa parte onde o filósofo Kastrup ele traz um ponto com o seguinte título: se terrestre, mas não humano, então o quê? Aqui, o Kastrup discute uma possibilidade de que os UAPs, né, os fenômenos aéreos não identificados, possam ser atribuídos a uma civilização não humana e antiga. Aí entra o que a gente comentou logo no comecinho, né? Esse assunto vem muito até de encontro com eram os deuses astronautas também e alienígenas do passado. Denominada como NHI, que teria existido na Terra antes da ascensão da civilização humana moderna. Essa teoria, conhecida como hipótese siluriana, sugere que ao longo dos bilhões de anos da história terrestre, outras formas de vida inteligente podem ter surgido, desenvolvido tecnologias avançadas e eventualmente desaparecido devido a catástrofes planetárias. Inicialmente, o texto explora a ideia de que, se existisse uma civilização avançada antes da nossa, ela teria deixado vestígios claros e duradouros de sua presença, como infraestruturas industriais, poluição artificial e mineração. No entanto, nenhum desses vestígios é encontrado antes do surgimento da nossa própria civilização, o que coloca em questão a viabilidade dessa hipótese. A discussão também aborda o período em que os hidrocarbonetos fósseis estavam disponíveis em quantidade suficiente para sustentar uma civilização industrial avançada,
o que se estima ter ocorrido durante o Carbonífero, há cerca de 350 milhões de anos. Os autores mencionam que os registros geológicos mostram períodos que o aquecimento global poderia ser consistentes com atividades industriais em larga escala, mas ressaltam que qualquer evidência de uma civilização antiga teria sido apagada ao longo do tempo devido à atividade tectônica e ao intemperismo. Isso leva à conclusão de que, embora não seja possível visitar essas civilizações hoje, não se pode descartar a possibilidade de que tenham existido e desaparecido de maneira semelhante a catástrofes que ameaçam nossa própria civilização. Além disso, o texto considera a capacidade de uma civilização sobreviver a uma catástrofe planetária, sugerindo que pequenos grupos poderiam se refugiar em ambientes subterrâneos ou submarinos, preservando conhecimento e tecnologia mínimos para perpetuar sua existência. Essa especulação é apoiada pela evolução tecnológica que torna possível a miniaturização e a portabilidade de equipamentos, reduzindo a dependência de grandes instalações industriais. Em resumo, o texto explora a plausibilidade teórica de uma civilização não humana e avançada ter existido na Terra antes de nós, deixando para trás apenas especulações baseadas em registros geológicos e extrapolando a capacidade humana de sobreviver em condições extremas. Cara, essa parte aqui é quase que eram os deuses astronautas, né? É quase que alienígenas do passado. É bem isso, né, que ele traz nesse ponto do texto. Ele sugere, né, que dentro dos bilhões de anos da história terrestre, outras formas de vida podem ter existido, né? Surgido, se desenvolvido com tecnologias avançadas e eventualmente ter desaparecido. Aí ele deixa em aberto, né, cara, 2 cenários, né? Porque ele fala que elas podem ter surgido e atingido um ápice e desaparecido completamente, mas ao mesmo tempo ele tá falando que essas coisas que a gente tá vendo no céu é isso. Então, se elas desapareceram, não desapareceu todo mundo, ficou uma pequena célula dessa civilização aí que sobreviveu e vai saber, né? Que é tipo mais ou menos o que o ser humano planeja fazer caso, sabe, vá cair um asteroide na Terra ano que vem. Não vai morrer todo mundo. Vai ter gente que vai sobreviver. Algumas vão sobreviver pouco tempo, mas vai ter uma galera que, dependendo do acidente, dependendo de como for, os caras constroem bunkers aí, a gente vê que fazem isso, né? Os Estados Unidos tem um mini pentágono subterrâneo. Pode governar o país e se manter lá dentro por, sei lá, quase 20 anos. Então é mais ou menos assim, a nossa história, tipo, de surgir até se extinguir ter acontecido tipo, há milhões de anos atrás. É isso que ele tá falando, sabe? E quanto tempo a gente levou para isso, né? O Homo sapiens, por exemplo, ele tem mais ou menos 180 mil anos. Né? Nesses 180 mil anos, olha, 180 mil anos na história da Terra, que é 4 bilhões de anos, não é nada. Né? E ele associa, né, a questão de... Para que essa civilização pudesse existir, já tinha que ter os hidrocarbonetos fósseis, né? Que é pra gente gerar combustível, energia. Né? E ele está se baseando na energia que a gente está acostumado a gerar, né? Então, assim, esse período, essa janela de tempo, a gente já tinha isso no planeta há 350 milhões de anos. Ou seja, o Homo sapiens ele surgiu e chegou até onde a gente está hoje em 180 mil anos, mais ou menos. Quantos 180 mil anos existem dentro de 350 milhões? Quantas vezes isso poderia ter acontecido, né? Quantas vezes isso poderia ter acontecido, ou se não aconteceu várias vezes, o quanto que essa raça poderia ter evoluído. Quantas vezes ela pode, até onde ela pode ter chego, porque ou dificuldades que aconteceram nesse processo e ela acabou avançando ainda mais. Uhum.
Aí ele fala dos registros geológicos, né, que indica que houve era de aquecimento global ao longo da história, que combinaria com atividade industrial em larga escala. Né? Esse momento que a gente está vivendo de aquecimento global hoje, realmente, de fato, ele já aconteceu antes. Não quer dizer que a gente não esteja poluindo e cagando o planeta, claro que estamos. Mas, de fato, também aquecimento global já aconteceu várias vezes, não é a primeira vez. Né? E se a gente considera que o aquecimento global hoje pode estar acontecendo por nossa causa, que a gente tem indústria, se houvesse indústria há 200 milhões de anos atrás, sei lá, não teria causado também? Não sei. Pode. Né? Pode ser. Pode. A única coisa que eu pego disso é assim, evidência, né? Porque a gente ia acabar chegando em evidência física. A não ser que algo muito grande tivesse acontecido para pulverizar tudo. Tudo. Sendo que a gente tem evidência de vários milhões de anos atrás. Ele cita aqui no artigo, né? Abre aspas. Qualquer evidência de uma civilização antiga teria sido apagada ao longo do tempo devido à atividade tectônica e ao intemperismo. Sabe? Que o próprio movimento das placas tectônicas, a erosão, o clima, tudo, em uma escala de tempo muito grande, de milhões de anos atrás, seria capaz de apagar qualquer vestígio, né? É o argumento dele. Uhum. Ele cita isso, né? Esse é o argumento que eu recebo com o Então Tá Jóia. Eu não sou geólogo, então não tenho como comparar. Eu penso assim, poderia ser uma raça tão avançada assim, não ia deixar sumir tão fácil também, entendeu? Se a gente, com toda a nossa limitação, a gente já pensa em alguma forma de perpetuar isso de alguma forma, né, de manter, fazer cápsula que resiste a tudo quanto é coisa, que pode ser achada daqui tantos milhões de anos e tudo mais, não consigo não consigo aceitar, né, muito bem que uma outra raça que tenha vivido aqui, que evoluiu tanto, não tenha feito algo semelhante. Mas, assim como teorias, então, coisas da minha cabeça. Ele abre... aliás, ele não. Existem 3 hipóteses sobre essa questão aí, né? Fala-se que seriam seres de outra dimensão, né? Aí é difícil a gente entender o que isso quer dizer também. Ou que seriam seres que viviam aqui, eram daqui e tal, mas que aí entraram em decadência e desapareceram. E outra hipótese que eu acho mais provável se ela atingiu um nível de tecnologia mais avançado do que nós, elas foram embora. Provável. Porque a gente tá fazendo de tudo para sair daqui, né? Então, se elas atingiram um nível mais avançado que nós, elas foram embora. Mas se elas foram embora e deixaram alguma coisa aqui, se elas tinham era o planeta natal deles e por algum motivo sentimental ou não, tipo, sobreviveu uma turma aqui, sei lá, tem uma base aqui, alguma coisa. Talvez esses seres que a gente vê há milhares e milhares de anos aí, seja só essa galera abastecendo, tipo, uma base avançada que eles têm no planeta natal, sabe? Isso aí, né? Agora eu tô soltando o meu lado escritor fanfiqueiro aqui. Mas, Guto, e o papo sobre manipulação da mente? Pois é, aí tem esse lance, né? E o que ele fala, né? Bom, a ficção científica, ela popularizou a ideia de que a comunicação com outra espécie é apenas uma questão de tradução de palavras. Como converter texto de inglês para chinês. No entanto, a tradução pressupõe estruturas cognitivas compartilhadas e referências empíricas comuns. Enquanto referências empíricas, como dirigir um carro, são simples de traduzir, as estruturas cognitivas, como o conceito de fluxo, são abstrações que refletem modelos de pensamentos humanos específicos. Sem compartilhar esses modelos, a compreensão mútua profunda é impossível. Então ele está falando sobre a manipulação da mente, ele começa a falar de comunicação, né?
Seria uma forma de se comunicar, né? Ele quer dizer que, assim... seria uma forma de se comunicar, mas que, assim, a gente consegue traduzir o chinês para o inglês e o inglês para o chinês ou qualquer outra língua, porque, por mais que mude as palavras, a gente tem a mesma forma de enxergar o mundo, sabe? De pensar o mundo e de entender. Essas formas são pela experiência, né? Como dirigir um carro. Então, eu dirijo um carro, então eu sei como é dirigir um carro. E a gente tem outras estruturas que são mais conceituais e abstratas, né? Como a ideia de amor, a ideia de fluxo, como o exemplo que ele deu ali, né? Então, se não a gente consegue se comunicar porque a gente tem isso em comum. Uma outra raça, uma outra espécie que não tem essas estruturas em comum com a comunicação vai ser muito mais difícil. Todos os humanos compartilham modelos cognitivos básicos devido à sua mesma espécie. Isso permite a tradução entre línguas humanas graças à suposta gramática universal de Noam Chomsky, que é biologicamente codificada. No entanto, NHIs, sendo de outra espécie, têm cognição, lógica e referências culturais distintas. Não é realista esperar que NHIs possam aprender nossa língua facilmente, como um chinês pode aprender inglês, devido às diferenças fundamentais em estruturas cognitivas e referências empíricas. No entanto, comunicar-nos com NHIs não é impossível, mas requer entrar em seu espaço cognitivo. Isso implica acessar e manipular seus processos mentais abstratos antes de estabelecermos qualquer comunicação. Não é algo que possamos alcançar casualmente, como aprender um novo idioma durante as férias. Para entender melhor, considere as baleias. Elas têm uma linguagem complexa, mas não podemos traduzi-la para línguas humanas, apesar de serem mamíferos como nós. Para ilustrar as dificuldades, pense nos louva-a-Deus. Insetos muito menos relacionados a nós do que as baleias. Se imaginássemos que eles têm uma forma de linguagem, comunicar-se com eles seria ainda mais desafiador, já que seus modelos cognitivos e lógica interna são significativamente diferentes dos nossos. A comunicação intelectual entre NHIs avançados e nós exigirá acesso direto aos nossos processos cognitivos. Eles precisarão influenciar diretamente nossas próprias referências e modos abstratos. Em outras palavras, terão que transmitir suas ideias para nós, incentivando nossa mente a interpretá-las usando seu próprio conjunto de conceitos e estruturas gramaticais. Dado que sua mensagem reflete sua própria cognição, incompatível com a nossa, a articulação terá que ser simbólica e metafórica, apontando para o significado desejado em vez de incorporá-lo literalmente. Cara, é quase como um sentimento, né? Uhum. Tipo assim, você tem um sonho que você não sabe explicar, mas você lembra do sonho e você sente uma coisa. Sim. Na literatura da psicologia profunda, como na psicologia analítica, a mente profunda, mais antiga e desprovida das capacidades linguísticas do ego, se comunica através de sonhos e visões simbólicas. Por exemplo, em vez de nós dizer diretamente que estamos procrastinando enquanto o tempo passa, pode criar um sonho no qual perdemos nossa mochila em um rio rápido, despertando o sentido de urgência semelhante. Essa forma de comunicação simbólica ocorre quando as estruturas cognitivas não são comensuráveis, e poderia ser assim que os NHIs, entidades não humanas inteligentes, se comunicariam conosco, se pudessem acessar diretamente nossas mentes. A semelhança entre as observações de autoestranheza e o contato com o apês. Ambas envolvem comunicação simbólica que afeta a nossa cognição interna. Enquanto as primeiras, as observações de autoestranheza, ocorrem naturalmente entre camadas primitivas e modernas da mente, as últimas são medidas por tecnologia, sendo deliberadas e artificiais. Ambas são metafóricas, como sonhos e visões, levando à confusão entre diferentes tipos de observações. Ofereço a hipótese que os UAPs manipulam nossas percepções para se comunicar da única maneira possível, assim como um urso selvagem o faria
durante um encontro em trilhas remotas, através de posturas corporais e sons que evocam significados compreensíveis, adaptados ao contexto. Pois é. A chegada. Só isso que eu falo. Só isso que eu falo. Esse ponto se resume em A Chegada. Se você está ouvindo o nosso podcast e não assistiu A Chegada, recomendo demais. Essa é a recomendação obrigatória. Primeiro, porque é um filme muito bem produzido. Segundo, porque é um filme de ET. E terceiro, porque ele fala exatamente sobre comunicação. Tanto que ele é um filme que usa a temática de extraterrestre. Mas ele é um filme não é sobre extraterrestre. Não é sobre extraterrestre, ele é sobre comunicação. É um filme sobre uma mãe e a filha e comunicação. E comunicação. Então, assim, assistam. E ele traz exatamente esse ponto aqui, de que a comunicação, para a gente conseguir ter essa comunicação com outra espécie, como a inteligência não humana, a gente teria que entender os padrões deles e do mesmo jeito eles entenderem o nosso. Então essa questão de manipulação da mente, ela seria uma forma de repente escapar disso. Aí entra, Guto, um pouco em algo que eu já disse aqui em uns episódios, sobre algumas metáforas que são faladas em caso de contato direto. Então, por exemplo, a gente teve o caso do Coronel Felipe Corso, que teve aquele encontro no deserto e que a criatura supostamente teria falado para ele de... eu não vou lembrar agora exatamente... novo mundo se você... Isso. Um novo mundo se vocês conseguirem tomá-lo ou se vocês derem conta. Isso. Era alguma coisa assim. E fica em aberto. Né? Então, como a comunicação ela não tem um padrão semelhante, acaba vindo essa comunicação torta. Cara, eu acho que é o jeito... Por exemplo, a gente vai falar com cachorro, né? A gente tem cachorro, a gente fala com cachorro, fala com gato, né? E a gente tem os mesmos sentidos que eles, né? Basicamente aí, né? Só que a gente tem uma capacidade de... Isso que é louco, cara. A gente sabe falar, né? Não quer dizer que eles não sabem se comunicar, né? A gente tem a nossa língua e a gente está no mesmo plano que eles, mas a gente consegue, de certa forma, manipular eles e fazer com que eles... adestrar eles, né? A gente consegue adestrar o cachorro mesmo sem falar a língua dele. Uma coisa que tem um sentido a mais que a gente não conseguiria fazer isso com o nosso? Né? Que tem um conhecimento mais aprofundado. Adestrar, né? mas assim, não falo nem adestrar, mas assim, para você adestrar um animal, você tem que se comunicar com ele, né? Não quer dizer que eles estão nos adestrando, não tô falando que nós, não, nada disso. Tô falando, adestramento envolve comunicação. Se eles se comunicam com a gente, seria dessa forma, né? Em forma de vamos dizer assim, de recompensas, de medo. Ele usaria o nosso sentimento como forma de se comunicar com a gente, porque é o que a gente acaba entendendo. Né? Então usa uma metáfora, usa um medo, usa um sonho. Então, cara, quando tem aquele lance do missing time, sabe? Né? Digamos que esses seres aí, essas inteligências, seja lá o que isso for, sei lá, se isso tá num nível acima da gente, tem um sentido a mais, ou uma relação com um tempo diferente, sabe? Se levar em conta a hipótese interdimensional, que essas coisas são daqui, mas num outro plano, né? Sei lá. Se o tempo para eles passa devagar e de repente eles pegam a gente, levam para um outro lugar, isso explica a diferença de tempo, que a gente sente que passou 10 minutos, mas passou 2 horas, né? E também se eles conseguem, ou então se eles conseguem manipular a nossa mente, eles nem precisam levar a gente para algum outro lugar, só põe na nossa cabeça que faz 10 minutos que você tá aqui. Mas não, né? Acho que seria muito mais fácil. Gasta menos energia.
Muito bem, Guto. Como que a gente pode confirmar essa hipótese, então? Bom, para toda hipótese científica útil, é essencial um experimento de observação controlada que possa confirmá-la ou contradizê-la. A hipótese discutida é que os NHI, né, as inteligências não humanas por trás dos UAPs físicos, são antigos e terrestres. Então essa é a hipótese. Inicialmente motivada pela frequência dos encontros com o UAP, sugerindo que são da Terra e encontrados incidentalmente, como se encontra um urso na trilha, e pelo interesse em atividades humanas como instalações nucleares e exercícios militares. Essa análise não é conclusiva. O que seria conclusivo? Segundo David Grush, em seu depoimento ao Congresso em julho de 2023, se o governo dos Estados Unidos realmente possui biológicos, ou seja, corpos de pilotos de UAP que caíram, então uma análise bioquímica desses materiais poderiam indicar claramente sua origem terrestre ou não. Toda forma de vida estudada até agora na Terra, apesar de suas enormes diferenças morfológicas, como entre amebas, louva-a-Deus e gatos, compartilha uma bioquímica idêntica, DNA de dupla hélice com esqueletos de fosfato de açúcar e 4 nucleobases, citosina, guanina, adenina e timina, formando pares de bases em duas configurações possíveis. Sob um microscópio suficientemente potente, toda a vida terrestre parece essencialmente igual. No entanto, as funções realizadas por essa bioquímica específica são múltiplas realizáveis. Há muitas outras maneiras concebíveis nas quais essas funções poderiam ser realizadas, com base em bioquímicas diferentes. O fato de toda a vida que estudamos até agora compartilhar uma bioquímica tão específica simplesmente significa que todos nós temos um ancestral comum, remontando a um evento de abiogênese, o surgimento da vida a partir da não-vida. Mas poderia muito bem ter sido bastante diferente. Não há razão a priori para que a bioquímica deva ser como é em nós. De fato, se a vida não necessariamente surgiu apenas uma vez da não-vida da Terra, poderia existir uma bioquímica alternativa capaz de sustentar a estrutura e função dos organismos, como a capacidade de construir proteínas e metabolizar, transmitindo características para a próxima geração. Esta ideia é reconhecida na biologia como a hipótese da biosfera sombra ou bioma das sombras, sugerindo a possibilidade de organismos com uma bioquímica diferente da nossa, derivados de um evento de abiogênese distinto. A falta de uma análise bioquímica abrangente impede a detecção desses organismos. Se organismos terrestres podem variar em bioquímica, é plausível que seres de outros planetas, com condições e composições químicas distintas, tenham uma bioquímica completamente diferente da nossa. Isso seria uma coincidência cósmica improvável, mesmo considerando a evolução convergente no nível fenotípico. Portanto, se os seres biológicos encontrados por autoridades têm a mesma bioquímica que nós, é seguro supor que são terrestres, nossos antigos parentes, possivelmente afetados por cataclismos planetários passados e não alienígenas. Além disso, segundo a hipótese ultraterrestre, os materiais, como metais usados em naves UAP, deveriam ter proporções isotópicas compatíveis com uma origem terrestre, não extrasolar. A verificação desses materiais não deveria ser difícil para os poderosos que têm acesso a tais naves. Ambos os testes sugeridos, se consistentes entre si, seriam conclusivos. Pois é, ele está falando assim, ó, como é que a gente pode confirmar isso? Né? Então, assim, ele termina o artigo, ele não está confirmando, porque é uma hipótese, né? Mas ele está falando, ó, para confirmar tem que fazer isso aqui, né? Aí ele traz vários pontos, ó, se o que o David Grush falou for verdade, esses caras estão em posse tanto de um objeto quanto de uma criatura, de um ser, de uma entidade,
Então, basta fazer isso aqui. Examina os materiais, que esses caras, se são esses caras que estão com esses materiais, eles vão ter como saber se é daqui ou se é de fora. É só examinar. É isso que ele tá falando. Tem o trecho que ele fala ali, né, sobre interesse em atividades humanas, como instalações nucleares e exercícios militares. Eu sempre pensei nisso, cara. Por que uma civilização de um outro planeta, a anos-luz da Terra, ia se preocupar com uma bomba atômica explodir aqui, sabe? Eles não iam nem ver isso acontecer. Agora, se é alguém que mora aqui, né? Tipo, eu não tenho nada a ver com vocês, eu não interfiro, vocês vivem aí, eu fico aqui. Só que se vocês explodirem esse negócio, eu vou junto, sabe? E nisso a gente começa a ter o bioma das sombras aparecendo como um artigo, né, cara? Você vê esse termo... O interessante é que esse termo surge em um artigo. Ele não surge como uma teoria da conspiração, em um bate-papo entre 2, 3 pessoas ali, né, que acabam não tendo uma influência legal sobre o assunto. E aí o pessoal cria um deepfake, né? O pessoal cria essa história no meio da internet, solta lá para todo mundo começar a falar e aí, né, acaba viralizando. Não, é um filósofo, engenheiro, cientista da computação, trazendo essa hipótese do bioma das sombras. E o bioma das sombras, ele é algo que já está sendo estudado por cientistas. É uma possibilidade que está sendo estudada pela ciência. Então, é onde a gente acaba vendo que, quando a gente acaba citando, né, que por que nenhum cientista vai atrás de estudar o fenômeno e tentar explicar o que é o fenômeno, ou então o que não é o fenômeno, né? Explicar que realmente o que está sendo visto não é fenômeno e sim um fenômeno natural. Na verdade, tem sim alguns cientistas que estão olhando para esses mistérios, né? Até porque se... Tá tendo bastante, cara. E tá tendo bastante de lugar, assim, de renome, sabe? Até porque se acabar chegando numa conclusão dessa, isso muda muito da nossa história. E acaba sendo até mais chocante. Eu considero uma teoria ultraterrestre, né? Ou cripto... Eu tenho mais medo disso. Eu tenho muito mais medo, porque a gente acaba sabendo que está aqui, o tempo todo está do nosso lado. Talvez existam alguns pontos na Terra que a gente acaba não conhecendo, onde elas conseguem, né, onde consegue passar de um plano para outro, mas é muito mais assustador você saber que o tempo todo você pode estar sendo ameaçado por essa hipótese. Metade dos ouvintes agora estão parando de ouvir, pegando um Rivotril. Você saber que... Pra se acalmar. E aí é a hora que começa a juntar, né? O fenômeno ele acaba começando a se juntar com várias outras coisas, né? Com várias outras manifestações, né? Essa questão da biosfera da sombra, do bioma da sombra, na verdade isso não surgiu dentro da ufologia, na própria área da biologia, já vem de uns anos aí, um bom tempo aí, o pessoal descobre, encontra, assim, em lugares onde seria impossível haver vida no fundo do oceano ou em vulcão, assim, os caras encontram uma forma de vida ali, bacteriana, micróbio, uma coisa, sabe, microscópica, e que ela não é baseada em carbono, não funciona como a gente, né? Esse ancestral em comum, que ele diz que tudo que é vivo na Terra compartilha um ancestral comum lá atrás, não seria o mesmo, entendeu? Seria outra coisa. E como chegamos, meu caro Gustavo Cornacchione, nas conclusões desse artigo? Quais são as conclusões finais desse artigo? Bom, a hipótese que o filósofo Bernardo Kastrup sugere é que os UAPs de natureza física e as inteligências não humanas por trás deles podem ser remanescentes de civilizações industriais e tecnológicas que evoluíram na Terra até 350 milhões de anos atrás, não necessariamente extraterrestres. A hipótese siluriana argumenta que evidências arqueológicas ou geológicas dessas civilizações
seriam apagadas pela erosão climática e pela reciclagem da crosta terrestre através da tectonia das placas. A ideia de que a vida inteligente não teria deixado rastros geológicos significativos em bilhões de anos na Terra é injustificada, dado o tempo disponível para o surgimento e desaparecimento de civilizações tecnológicas não humanas. Embora essa hipótese possa ser perturbadora, ela se baseia em processos naturais conhecidos, a emergência de vida inteligente nas condições terrestres, o surgimento e a extinção de civilizações industriais em períodos geológicos curtos e o rápido avanço tecnológico recente. Espécies inteligentes com comportamento ético também podem optar por não interferir em formas de vida menos desenvolvidas, como observado em pesquisadores de vida selvagem humanos. Assim, essa hipótese não é não natural ou extraordinária, mas desafia nossas sensibilidades, reflete sobre elas, não sobre a plausibilidade naturalista da hipótese. Entretanto, a validade dessa hipótese depende da autenticidade dos dados de UAP divulgados, assumindo que não são produto de uma campanha difamatória. Caso contrário, a base para essas especulações seria nula e a hipótese deveria ser descartada completamente. Eu acho que é um artigo bem o Guto fez alguns resumos, né, Guto? Então o artigo na íntegra deve ser bem maior, bem mais complexo, ter bem mais informação. Mas eu acho que assim, onde que a gente pode estar estudando esse tipo de possibilidade de bioma hoje é o que está acontecendo lá no Rancho Skinwalker. Ali é o lugar onde a gente tem a maior atenção de que existem algumas evidências, sabe, né? Que a gente acaba sabendo. Que existem algumas evidências ali e eles estão gravando isso, mostrando isso. Há poucos dias atrás trouxeram uma série de dados, de vórtice, luz que não passa de um lado para o outro, uma série de coisas. O Guto acabou citando, né, isso no nosso episódio de documentários. Então, o que está rolando lá no Rancho Skinwalker pode ser justamente a prova, talvez uma prova cabal, de que uma das hipóteses dessa questão de inteligência não humana, da existência de um bioma diferente, é real. Né? Só que ao mesmo tempo existem vários outros fenômenos que a gente não consegue colocar dentro dessa hipótese. Né? Aí a gente acaba indo para outros caminhos. É onde também, ao mesmo tempo, muito do fenômeno UAP, a gente acaba conseguindo explicar com essa teoria, mas ao mesmo tempo existem vários outros fenômenos, como fenômenos religiosos, né, aparições, essas coisas, que a gente ainda não consegue explicar com essa teoria, né, de bioma das sombras. Né? Ele seria uma parte de uma das explicações. Eu acho ela muito plausível, acho ela muito contundente, uma explicação aí bem possível de ser realidade. Só que a gente, né, talvez já tenham até conseguido chegar em alguma coisa, mas como a gente falou aqui, é assustador você saber que a gente pode ter um outro, né, um lado B do nosso universo, né? Talvez o lado B é a gente, né? O lado A talvez é o outro. Talvez o lado B é a gente, né? Mas ter ali o Stranger Things, né? O mundo invertido é um pouco assustador. A gente saber que isso pode estar mais próximo da gente do que a gente imagina. Então, talvez por isso estão segurando um pouco mais algumas revelações aí. O interessante que eu acho desse artigo dele é que ele se baseia em coisa que a gente sabe, entendeu? Ele se baseia, que nem ele fala, que é baseado em processos naturais conhecidos. A emergência da vida inteligente nas condições terrestres. A gente sabe que isso acontece, né? A gente está aqui. A gente não tem prova de que isso aconteceu em nenhum outro lugar, mas a gente tem prova de que isso aconteceu aqui, somos nós.
o surgimento e a extinção de civilizações industriais em períodos geológicos curtos. A gente sabe que isso é possível de acontecer porque isso pode acontecer com a gente. Esse é o argumento dele. Né? Que em períodos geológicos curtos a gente pode ir pro balalau, né? Igual aconteceu com os dinossauros. E o rápido avanço tecnológico recente, né? Que você vê aí em menos de 200 anos a gente saiu de barco à vela a espaçonave com vela solar atravessando o sistema solar. Então o interessante do artigo é que ele se baseia no que a gente sabe que é possível que aconteça. Ele está se baseando na gente, né? E é uma coisa que eu sempre penso assim também, né? A gente já comentou isso com o Eduardo também, que tipo, o ser que mora num planeta, a gente é aqui desse jeito, as condições do planeta interferem, né? A gravidade do planeta, a atmosfera, a pressão que tem no planeta, tudo interfere no como vai ser o corpo daquele ser, né? Um planeta com condições totalmente diferentes da nossa, eu não sei muito bem se ele ia gerar um hominídeo igual a gente, com essa altura, com braço, dedo, perna, cabeça, cérebro, pulmão, sabe? Será que deve ter um ser que respira de outro jeito, não precisa de pulmão de outra forma, sei lá. Agora, essa hipótese aí joga tudo, ó, eles são daqui, né? Você vê eles parecidos. Meu palpite, assim, você viu um negócio que é hominídeo, é daqui. Viu uma luz, talvez não seja, sabe? Pode. São as hipóteses. É um artigo que ele é feito para ter hipótese, né? Pra gente especular, pra gente poder refletir todas as questões que a gente acaba tendo no fenômeno. Chega a ser assustador, assim, ver esse cara falando, né, ele palestrando, trazendo ali alguns argumentos e tal, deve ser até meio que assustador, né? É legal, cara. Eu vi uma palestra dele no YouTube. Deve ser assustador você chegar nessa conclusão, assim, imagina a pessoa que nunca pensou nisso, né? Cara, quem quiser, velho, digita Bernardo Kastrup no YouTube, UAP, aí abre qualquer vídeo lá e põe a legenda automática. Ah, não sei falar inglês, não entendo inglês. Põe a legenda automática, alguma coisa você vai entender. Mesmo que erra uma palavra ou outra ali. Vale a pena. E quem quiser ler, a melhor coisa, né, cara? A gente fez um resumo aqui, né? Mas a melhor coisa é pegar e ler o artigo. A gente deixa o link, né, do artigo pra quem quiser ler. Meu caro Gustavo Cornaccione, complexo, hein? Difícil fazer isso depois de um dia puxado, não é fácil, não. Complexo. Gastamos neurônio aqui hoje, hein? Falar pra você, cara. Agora eu vou desmaiar. Gastamos neurônio aqui pra chegar em alguns pontos. Um episódio digno de estudos, de análise e reflexões. Um artigo completo, né? Lemos ele na íntegra, não na íntegra porque o Guto deu uma editada ali. Deu uma editada nele, mas o conteúdo dele veio completo para vocês. Tá? Então, mais uma vez. Tem outro artigo ainda para fazer. Sim. A gente já faz um anúncio aqui para vocês que teremos a parte 2 desse episódio, entrando em outros pontos desse assunto. Porque é um assunto que vai começando a se tornar mais em pauta, né? Saindo um pouco de UAPs que vem de outro lugar ou até de outra dimensão para um bioma que está do nosso lado, porque a gente não consideraria isso nem uma outra dimensão, e sim um outro lado do nosso bioma natural, né? E por que a gente veio falar disso? Porque, quer ou não, saíram 2 artigos em um período de tempo muito curto que tiveram muita atenção. Esse aqui que a gente falou hoje saiu no dia 6 de janeiro de 2024. Mas agora em junho saiu outro do Dr. Michael Masters. Ele é da Universidade de Montana,
com outros 2 pesquisadores de Harvard. O título dele é A Hipótese Criptoterrestre. E é um outro artigo falando mais ou menos do mesmo tema, só que com outras observações. E o próximo episódio a gente vai falar disso, porque teve muito atenção em cima desse artigo. Mas só uma coisa que eu queria dizer, o nome desse cara, Michael Masters, tem nome mais badass do que isso, velho? Michael Masters. Eu tô tentando ver quem que é Masters. Quem Masters, cara? Street Fighter, velho. Street Fighter. Cara, isso é nome, velho. Michael Masters. É personagem Street Fighter. Michael Masters. Win. Sabe o que parece? Parece que o Stan Lee que deu o nome pra ele, né? O Stan Lee que dava nome com a inicial dos 2 nomes iguais, né? Peter Parker, Bruce Banner, Michael Masters. Bem interessante o nome do rapaz aí. Então, gente, fiquem atentos. Provavelmente o próximo episódio, a gente vai dar um andamento ainda nesse assunto, porque é uma nova vertente aí que a gente tem que começar a olhar para a explicação do fenômeno. E até vamos trazer agora para o nosso BR, para o nosso Brasilzão aqui, um caso que pode muito bem ser explicado de onde veio, o que foi que aconteceu, o que era. É caso Varginha. Tá? Pois né? O caso Varginha, nessa hipótese, né? E assim como algumas pessoas já relataram que as criaturas elas pareciam estar sofrendo, pareciam ter saído de algum lugar escuro ou alguma coisa assim, o caso Varginha ele pode muito ter sido explicado, né? Ele pode ter uma parte da sua explicação com um bioma das sombras, né? Poderiam ser criaturas que saíram de lá de dentro de alguma forma, tá? Então por isso que vale a pena a gente entender, né? Começar a prestar atenção nesses outros assuntos. Ufologia é isso, a gente tem que especular todas as hipóteses. E fazia muito tempo, eu posso falar para vocês que desde o primeiro episódio que a gente gravou com o Carlos Alberto Machado, já era a nossa ideia trazer esse assunto, né, Guto? De falar do bioma das sombras, trazer um pouco mais sobre a gente sempre atravessava ele, né? Ia para um outro caminho e aconteciam notícias e tal, mas agora a gente achou a brecha para poder falar sobre ele, então para a gente estudar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais. Espero Beleza? que tenham sobrevivido aí. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um trabalho árduo do nosso caro Gustavo Cornacchione, mas tá aí mais um documentário para vocês do nosso podcast. Considerações finais, meu caro Gustavo? É isso, queria convidar a galera. Queria deixar um recado, cara. A gente não consegue responder comentário no Spotify, mas a gente lê todos. Você pode ter certeza disso. Todo comentário que tá lá a gente lê. É que o Spotify não oferece como a gente responder. Então, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, usa o Instagram. Isso, é mais fácil. Isso. E sendo até um pouco mais direto, não vou lembrar o nome agora, mas você que escreveu no nosso Spotify, não sei se vocês vão ler, né? Mas existem outra pessoa... Hyperion. Hã? Como? O Hyperion. 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 É Hyperion, né? Citou ali um episódio pra gente poder gravar sobre uma outra... Obrigado. Sobre uma outra personalidade. Qual que era o nome, Guto? Não lembro se era o General Showa. Não é o General. O General Showa quem falou pra gente foi o Ramon. O Ramon que citou. Mas é uma outra personalidade da ufologia que já se foi, mas que fez muito. Sim. Né? Então tá gravado, né? O bom lá do Spotify é que o comentário tá gravado, depois a gente só puxa lá e faz a pesquisa. Então, meu caro Hyperion, você foi lido. E um grande abraço para todo mundo. Um grande abraço para todo mundo que manda mensagem pra gente, né, de apoio, de incentivo no Spotify. A gente acaba lendo todas, tá? Infelizmente, não dá para responder ali, né, no ato. Então, às vezes, a gente acaba respondendo por aqui mesmo. Beleza? Então, esperamos que vocês tenham gostado deste episódio. Nos encontramos na terça-feira que vem. Muito obrigado pela sua parceria e sua companhia. Nos encontramos na próxima edição do O Contato Podcast.
que anda muito de ônibus, repara, sempre vai ter em algum momento da viagem alguém lá na frente ou lá no fundo que vai fazer o seguinte som. Tá aí a comparação, né? Tá aí a comparação. Você já andou de ônibus? Tem muita gente que tá ouvindo a gente que nunca andou de ônibus, eu tenho certeza. Muita gente. Eu nunca andei de jatinho particular, mas ele existe. E aí? Não posso ser abduzido? É mais fácil ser abduzido que andar no jatinho particular. Bom,